Esse não é mais um corte das minhas lives que ocorre na rede vizinha no TikTok. A gente vai falar sobre educação. Eu tentei fazer esse corte e produzir esse ensaio dentro de uma live, não gostei do resultado. Então, eu proponho aqui fazer uma espécie de ensaio, apresentando a minha opinião, tentando fazer uma análise, enquanto anarquista, sobre a greve, o caminhar da educação no governo atual, as opiniões de formadores de opinião na internet, o que vem sendo ventilado nos debates em torno da internet e da opinião pública. Mas antes, para quem não me conhece, prazer! Meu nome é Fernando, sou professor, historiador e você está no História Anarquista. Les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Semana passada, professores dos Institutos Federais e do Ensino Superior Federal saíram em greve, reivindicando reajuste salarial. Eu, então, enquanto historiador, professor e anarquista, vim dar a minha análise, minha opinião, meu pitaco, e trazer um vídeo ensaio para vocês, pensando um pouco essa situação. Bora lá! Bem, a gente sabe que o desmantelamento e a precarização do ensino, ele é histórico no Brasil. E na história mais recente, ele começa a partir da ditadura militar na década de 70, com os governos Médici, Geisel e Figueiredo. Mas a gente vai se ater aos fatos presentes, fazer uma reflexão em torno do que está acontecendo na educação atualmente. Mesmo com a passagem do governo Bolsonaro para o governo Lula, parece que a privatização e a precarização do ensino no Brasil, ela não dá mais passos tímidos, ela galopa. Então, semana passada, 52 universidades federais e 79 institutos entraram em greve. De acordo com os professores e as pessoas envolvidas nesta greve, foi por causa da reivindicação de reajuste salarial que não ocorre desde o governo Dilma, né? E isso também coincide com alguns movimentos em relação ao desmantelamento do ensino no Brasil como um todo, como, por exemplo, a questão do novo ensino médio. Aos olhos do governo, o ensino médio viria para reformular e atender determinadas demandas, a qual o ensino conteudista, bancário, não atribui mais e não contempla mais a formação desse indivíduo em formação para a sociedade e para o mercado de trabalho. Entretanto, essa proposta que foi estipulada através do governo Temer pós-impeachment da Dilma, ele tem alguns direcionamentos que acabam comprometendo o desenvolvimento dos estudantes do ensino público. Porque a gente precisa parar para perguntar a quem interessa essa reformulação do ensino médio, esse novo ensino médio. Então, de acordo com a matéria no Brasil de Fato, setores privados têm muito interesse em investir nesse novo ensino médio com alguns objetivos. Primeiro, de acordo com eles, preparar uma capacitação para o novo mercado de trabalho. O ensino médio viria num sentido, dentro da orientação neoliberal, de capacitar esses indivíduos às novas profissões e ao caráter de profissão hoje ofertado no mercado de trabalho. Sem contar, acrescentando também, que teria um objetivo de melhoria nos índices educacionais que não garantem, índices por sua vez que não garantem uma medição de ensino de qualidade. Os seus métodos de medição são muito questionáveis, inclusive no exterior, de acordo com especialistas. E também soma-se ao interesse dos empresariados, né, de valorizar suas marcas. Porque quem está implementando e injetando dinheiro nesse novo ensino médio são ONGs, think tanks e empresas sem fins lucrativos, para implementar material didático, reformulação da carreira do professor em relação a cursos, né, a venda de cursos, e também todo um aparato de venda de serviços e suporte das escolas públicas.
Mas quando começa a ocorrer, nesse período mais presente, o desmantelamento do ensino público no Brasil? Bem, esse ensino público ele começa em passos largos e de forma mais aguda a ser desmantelado e precarizado através do governo Temer, com o Mendonça Filho enquanto ministro da Educação. Mendonça Filho, que por sua vez era um deputado, nesse processo do impeachment da Dilma e de alianças políticas, ele é contemplado então com a pasta do Ministério de Educação. A partir daí, então, se dá a marcha para o desmantelamento do ensino público como um todo. E o Mendonça Filho, ele teria motivações suficientes para isso, porque ele faz parte desse processo de empresas privadas ou instituições sem fins lucrativos se aproximar dentro do Ministério da Educação para implementar essa reformulação e essa privatização, mesmo que velada a princípio, do ensino público. Para quem não sabe, o Mendonça Filho ele é um dos consultores da Fundação Lema. Ele teve uma atuação muito longa dentro da Fundação Paulo Lema, e para quem não sabe, Paulo Lema é um dos grandes milionários do Brasil e que tem influência direta no cenário político brasileiro. Com esse instituto e também revelando jovens talentos que acabam trabalhando em torno dos interesses do instituto, tangenciam dentro do MEC o direcionamento da educação pública. E isso é muito grave. Mas Mendonça Filho também não é a única pessoa, né? Porque existem pessoas muito especializadas dentro da pedagogia que estabelecem esse elo entre ONGs, think tanks, institutos sem fins lucrativos. E uma dessas pessoas seria a Maria Helena Guimarães, né? Que é uma das sócias fundadoras de Todos pela Educação. A Maria Helena Guimarães, ela tem um elo direto entre estas ONGs e o governo, e principalmente a questão da pasta educacional. No governo do Temer, quando o Mendonça Filho era ministro da Educação, né, essa relação foi se aproximando cada vez mais. Agora ele é apenas um deputado, mas ele tem uma das pastas em relação a tocar o projeto do novo ensino médio. E quem consulta e quem é a cabeça, o cérebro desse processo é a Maria Helena Guimarães de Castro. Quem pode nos dar mais detalhes sobre essa relação, como se estabelece esse processo da precarização, do novo ensino médio, desse cenário atual da nossa educação no país, é o professor e educador Daniel Cara. Ele é educador, cientista política da USP, e no canal do YouTube do GNN, ele deu uma entrevista em relação à sua pesquisa e às suas propostas, né? A sua pesquisa e o seu entendimento em relação a esse novo ensino médio. Vamos dar uma conferida. Mas a grande mente por trás do Mendonça Filho, que tem habilidades políticas, mas nenhuma habilidade na área de educação. Educação é uma ciência, sempre é bom lembrar. Mas a mente por trás do Mendonça Filho é a Maria Helena Guimarães de Castro, que faz uma ponte entre a gestão Paulo Renato Souza, que era pautada pelo Eric Ranuschek, o Paulo Renato tinha o maior orgulho disso, e essa ponte é feita com as fundações empresariais agora pela Maria Helena Guimarães de Castro. Então ela é autora intelectual dessa reforma. Essa modalidade de reforma, que é você determinar por volta dos 15 ou 16 anos, a depender do país, ou 14 anos em alguns casos, você determinar um itinerário em que o aluno, uma espécie de um itinerário, que o aluno vai seguir para o resto da sua vida, inclusive na universidade, esse tipo de pensamento ele está dando errado nos países centrais, nos países envolvidos que implementaram essa reforma. Para citar um caso mais próximo de nós, Portugal. Portugal, eu tive em janeiro desse ano em Portugal, tive a oportunidade de ir a trabalho, e a minha surpresa foi que em Portugal eles estavam revendo, estavam discutindo, tinha uma greve, a maior greve da história recente de Portugal, entre outros motivos por conta desse tipo de lógica da reforma. Por quê? Porque mesmo nos países centrais, essa escolha do estudante por um itinerário que vai ser para o resto da vida, considerando a realidade sociológica dessa geração de estudantes, é uma escolha que se dá de maneira precoce e irresponsável. Agora, mesmo nesses países,
é importante frisar, os alunos não têm direito de escolha efetivo, porque em algumas regiões, nos interiores dos países, mesmo europeus, você não consegue ofertar todas as opções de itinerários para os estudantes. Então, grave essa informação sobre Europa. A Alemanha, inclusive, pautada no PISA-Shock, que é uma tentativa do governo alemão, do governo Angela Merkel, de adaptar a Alemanha para retomar uma liderança do PISA, que ela nunca conseguiu. Aliás, não é nem retomar a liderança, eles falavam de retomar a liderança educacional, mas no PISA a Alemanha nunca foi bem. O PISA tem problemas, eu acho que o modelo alemão é muito complexo, mas a qualidade da educação na Alemanha vai além daquilo que o PISA transmite. De qualquer maneira, não vamos entrar nesse tema. Mesmo na Alemanha, você tinha problema de itinerário formativo que era obrigatório para o estudante, porque ele não tinha outra opção. O que aconteceu no Brasil, Nassi? Os estudantes foram ter contato com os itinerários formativos. Eu vou contar casos que eu vi presencialmente. No Piauí, uma estudante que me procurou chorando numa atividade que eu fiz no início do ano aqui no Piauí. Aqui não, lá no Piauí, estou em Brasília agora. Fiz uma atividade no início do ano no Piauí, ela chegou chorando dizendo, no meu município só tem itinerário formativo de educação profissional e língua portuguesa e meu sonho é ser médico. Vou para o Ceará de Camilo Santana, que ofertava uma disciplina chamada Bora de Uber, no itinerário formativo. Uma menina também, toma o púlpito da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará completamente lotada e ela fala com todas as letras: eu sou obrigada a cursar um itinerário formativo que eu não quero. Então não existe a possibilidade, considerando as condições das escolas brasileiras, de ofertar os itinerários formativos por um motivo simples, Nassif. A maior parte das escolas públicas brasileiras de ensino médio, elas têm possibilidade de ofertar 2 salas de aula por cada ano. Primeiro ano, turma A e B, segundo ano, turma A e B, terceiro ano, turma A e B, certo? O que acontece? Os itinerários formativos, no mínimo, são 5. Então as escolas não têm nem sala de aula para ofertar itinerário formativo. Só para entender um pouquinho mais o que é o itinerário. Porque é o seguinte, antes você tinha... Além das escolas não terem possibilidade de ofertar mais itinerários formativos, acaba com que os professores e diretores orientem os alunos a se matricular nos itinerários formativos que a escola possibilita ofertar. Então acabam direcionando uma falsa escolha. Não contemplam a formação e a vontade dos alunos e acabam também prejudicando devido à estrutura da escola. Porque muitos itinerários formativos precisam de laboratório, sala ambiente, uma realidade que não contempla a escola estadual e pública como um todo. Então acaba frustrando esse indivíduo, né, esse estudante, na sua formação. Acaba criando muito mais um retrocesso no ensino do que de fato trazendo esse indivíduo, esse estudante, para a escola, de ser uma pessoa interessada, engajada na escola. Porque você tinha o científico e tinha o clássico. O científico ia o pessoal de exatas, clássico ia o pessoal de humanas. Eu tinha entendido que o itinerário, aí, ele de alguma maneira englobava todo o conjunto de matéria em torno de um... Agora você está falando que é como se fosse um caminho à parte que o sujeito tem que levar até depois de formado. Isso. A ideia da reforma do ensino médio do Mendonça Filho e da Maria Helena é essa. O problema é que ainda se tornou pior, porque aí as secretarias estaduais de educação, para tornar a situação mais caótica, elas têm secretarias como a do Espírito Santo que ofertava mais de 100 itinerários. Então, era uma situação pior ainda. Mas, basicamente, os itinerários correspondem a 5 áreas. Educação profissional, em primeiro lugar. Segundo lugar, matemática. Terceiro lugar, língua portuguesa. Quarto lugar, ciências humanas. Quinto lugar, ciências da natureza, que seria química, física e biologia. Essas eram as possibilidades estruturais que estão na LDB e que devem cair com essa reforma. Qual que é o problema, Nassif? Aquele itinerário formativo, as secretarias estaduais de educação consideravam que qualquer pessoa podia lecionar. Porque na hora que eles constituíram o itinerário formativo, por exemplo, tinha disciplina chamada Bora de Uber, no caso do Ceará, ou Brigadeiro Gourmet, que ficou mais convencionada no debate público, ou o que rola por aí, ou a disciplina que é praticamente uma provocação aos professores, educação financeira, torne-se um milionário. É interessante que a escola francesa,
pautada no Foucault e no Bourdieu, vai interpretar essas reformas como reformas neoliberais, em que eles vão dizer que a ideia do neoliberalismo da educação, na função social da escola, é determinar uma educação em que o indivíduo acredite que ele é empreendedor de si mesmo. E foi exatamente o que foi implementado no Brasil. Nos outros países é escamoteado isso, no Brasil é explícito. Lembrando que, dentro desse processo que qualquer um seria professor, foi ventilado por cabeças pensantes, descobertas pelo Lema, como Tabata Amaral, que qualquer um seria professor. Foi debatido, não em plenário, não de forma formal, mas em institutos educacionais, de um programa de formação de professores em apenas uma semana. Tabata Amaral é um dos nomes envolvidos, lembrando que ela vai ser candidata a prefeita no estado de São Paulo esse ano. Cabe lembrar também que a mesma Tabata Amaral, ela votou enquanto deputada a favor da reforma trabalhista, que prejudicou muito a questão da organização de frentes trabalhistas para enfrentamento de abusos em relação a trabalho, e se enfraqueceu a questão da organização trabalhista enquanto sindicato para lutar contra os abusos dentro do trabalho. Bem, continuando então com o raciocínio, isso não para por aí. Esse avanço ele ocorre no Brasil inteiro e vocês vão falar, mas tudo bem, são pessoas de outras legendas políticas, não são da legenda do PT, não representam o executivo e uma parte da esquerda inserida no governo petista atual. Mas o atual ministro da Educação, que é o Camilo Santana, ele é entusiasta da reforma do novo ensino médio. Tanto é que ele, dentro do primeiro ano do governo Lula, pediu com urgência que a pasta e a PL fosse aprovada a toque de caixa. Vai lembrar que o ministro da Educação, Camilo Santana, é do Partido dos Trabalhadores. Tirando isso, para a gente pensar um pouco mais e puxando um pouco para minha realidade, porque sim, sou paulista, a gente tem no estado de São Paulo, então, um fenômeno paralelo e aos passos dessa privatização, que o governador atual, que é o Tarcísio de Freitas, não tem nenhuma vergonha em demonstrar esses passos firmes, largos e profundos em relação à precarização e à privatização do ensino público. Recentemente ele deu uma notícia, né, ele verbalizou que o governo poderia usar o ChatGPT como produção de conteúdo para ensino, né, para as aulas ministradas por professores, né. Essa iniciativa ela ocorreu em uma forma mais obscura, com a questão da produção dos slides, que deu uma super repercussão negativa, onde tinham informações erradas falando que existia praia na capital paulista, errando datas em relação a figuras políticas que foram prefeito e presidente do Brasil, dando informações e alternativas erradas em momentos diferentes por ser a mesma figura. Isso prova que a produção foi feita por uma inteligência artificial que obedece não à questão da informação correta, mas de um exercício de coesão dentro de um texto, né? O ChatGPT não foi produzido, né, direcionado para construir esse tipo de material, mas sim para criar uma coesão de raciocínio, juntando várias informações, e que não tem uma curadoria apurada ainda para poder passar uma informação confiável. De acordo com a entrevista do UOL, essa nota ela foi divulgada pela Folha de São Paulo e, de acordo com a SEDUC, que é a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, não se afirmou que seria um passo efetivo e definitivo para a produção de material, porém, isso mexe com todo o quadro de trabalhadores direcionados a esse tipo de atividade, pois existe um corpo docente e pesquisadores de áreas como história, geografia, matemática, biologia, que são contratados pela SEDUC para produzir conteúdo, para produzir material didático, para ser divulgado e aplicado em sala de aula. Então, o que se ventila é que esses cargos e esse setor e esse tipo de trabalho ofertado pela SEDUC seria descartado. Continuando um pouco aqui com a investigação, né? A gente também sabe que recentemente, aí, semana passada, saiu uma notícia que São Paulo poderia lançar um leilão
para privatizar 33 gestões escolares. De acordo com a notícia, a ideia era de liberar a demanda da direção somente para questão de gestão e direcionamento burocrático da escola. O que eu, enquanto educador, e colegas vão me entender também, compromete todo o desenvolvimento escolar, de uma unidade escolar. Porque gestão não se basta só em relação a administrar a burocracia da escola e também a questão orçamentária da escola. Ela trata também de direcionar a questão pedagógica, de acordo com a sua instância. Ela é a ponte entre coordenação pedagógica, diretoria de ensino e também de implementar as iniciativas pedagógicas passadas de diretoria de ensino para a coordenação pedagógica e chegar até os professores. Quais atitudes e quais iniciativas devemos ter para que o ano ocorra com uma melhor e maior qualidade de ensino? A gestão de uma escola ela é fundamental para isso. Fora que ela também é fundamental no gerenciamento de conflitos e também no gerenciamento cotidiano da escola. Eu tô falando de coisa do dia a dia mesmo. Sem gestão nesse direcionamento, não há escola. A gestão é responsável por criar um vínculo entre comunidade escolar, onde a escola está inserida, e a própria escola. A escola ela não deve ser vista enquanto empresa, pois Renato Feder, ex-CEO da Multilaser, empresa de periféricos de computador e até de computadores, que fornecia esse material para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, atualmente como secretário de Educação do Estado de São Paulo, não compreende, junto com Tarcísio de Freitas, que escola não é empresa. Esse é o fato, né? O modelo de privatização da escola implementada pelo Tarcísio não é a privatização da escola em si, mas de privatizar serviços que sustentam a escola. Esse modelo de escola, né, e esse modelo de gestão, ele não é inédito no Brasil, tá? Esse modelo ele foi implementado internacionalmente, tá? Ele já existiu nas experiências das escolas chilenas na ditadura do Pinochet, e aí a gente pode puxar, eu como historiador. A ditadura do Pinochet foi a política econômica mais austera em relação a bem-estar social, né? Em relação a melhorias sociais. Ela foi um governo de agudização, né? De especialização do funcionamento econômico, mas não social. Então, este modelo de gestão dentro das escolas foi implementado no governo Pinochet. Há 2-3 anos aí, a gente sabe o que aconteceu com o ensino e com os estudantes se manifestando no Chile, né? O colapso que aconteceu no Chile devido a esse histórico deste modelo. Ele também foi implementado nos Estados Unidos, né? Através do governo Bush Filho, chamado Escola Charter. Esse tipo de modelo de estrutura de ensino financia as escolas a partir do seu desempenho em provas oficiais. A tal Prova Brasil, no caso nosso, né, local, nacional. Prova Brasil, no caso de São Paulo, Prova São Paulo. Então, os índices individuais de performance das escolas é o que vai delimitar, né, ou pontuar em relação à bonificação, em relação à injeção de dinheiro. O que acaba que escolas têm contextos diferentes porque vivemos numa sociedade, principalmente o Brasil, em disparidades e desigualdades sociais muito bruscas, né? Grandes, gigantescas. E um contexto de uma escola de periferia que tem uma comunidade precarizada, onde o estudante, o jovem, o adolescente precisa estudar e trabalhar ao mesmo tempo, é óbvio que o rendimento dele em dividir essas duas tarefas vai refletir na queda de rendimento escolar dele. Caso totalmente diferente de um estudante, mesmo de escola pública, que tenha condições e que os pais garantam a exclusividade e dedicação total do ensino. Esse indivíduo, numa escola, neste contexto, onde a maioria dos estudantes tem a mesma situação e a mesma condição,
tende a ter uma escola com desempenho melhor e assim ela tem uma bonificação, injeção de dinheiro e essa escola se torna uma escola mais estruturada. Entende como a disparidade, mesmo dentro do ensino público, acaba prejudicando e reafirmando condições precárias ainda mais precárias? Sem contar que essa disparidade ela também é feita nos níveis público e privado, nos setores público e privado. Porque, de acordo com o novo ensino médio, as escolas públicas elas não contemplam o número de horas aula no ensino integral, que são as matérias que caem no vestibular, história, matemática, português e assim por diante, considerando que as escolas particulares conseguem contemplar. O que acontece é que, no final desse processo, o estudante do ensino público no ensino médio e o estudante do ensino médio na escola particular, ao prestar vestibular, já estão em desigualdade. Bem, dito isso, dentro desse processo também de privatização, para além dessa análise feita na questão macro, né, pensando os vários estados e as escolas públicas como um todo, a gente também precisa pensar o que essa privatização nesse modelo de escola charter pode acarretar no corpo docente, ou seja, nos profissionais da educação. Sim, os professores. Porque, de acordo com esse ataque maciço nas escolas, com este modelo, acaba com que os serviços de plataforma sejam a base para execução, sejam a base e ferramenta de execução de trabalho do professor. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso é que dentro desse processo educacional e pedagógico, você acaba prejudicando a atuação do professor no desenvolvimento do conteúdo e na sensibilidade do trato, da dificuldade, da assistência desse professor com os estudantes, né, a atingir determinadas metas ou objetivos, porque as plataformas estipulam e engessam a dinâmica de sala de aula, essa relação entre professor e estudante, e fora que as múltiplas plataformas que são para fazer chamada, produzir conteúdo ou propagar conteúdo em sala de aula, fazer avaliações, acabam desdobrando no professor um trabalho burocrático extenso, que precariza sua formação individual. E também, nesse processo, limitando a criatividade do professor para outras iniciativas pedagógicas dentro de sala de aula, tornando as aulas enfadonhas, maçantes e desestimulantes para os estudantes. O índice de abandono e de desinteresse das escolas vem crescendo à medida que essa plataformização das escolas vem sendo implementada cada vez mais profunda. Bem, além disso, né, a gente precisa falar então dessa questão do problema da privatização na relação da precarização do professor sobre o que pode acarretar futuramente, né? Bem, já se tem pesquisas indicando que já ocorrem apagões de professores e ocorrerá um apagão por completo em 2040, de acordo com pesquisas feitas pelo SEMESP. Quais são os motivos que criariam um apagão de professores, falta de professor em sala de aula, né? Bem, de acordo com a pesquisa, teria a questão do desinteresse dos jovens de entrar para a carreira docente e entrar para uma universidade voltada para a educação, o fator do envelhecimento dessa geração a qual me insiro, né, como professor, que uma hora vai se aposentar e vai deixar de ser professor, e muitos professores contemporâneos meus vêm abandonando e optando por outras profissões para sobreviver. Esse é o fato, né? E também muito em relação à precarização do ensino, da formação do professor, né? Eu sei que faculdade e universidade não faz profissional, e também, ou seja, não faz o professor, mas a questão do avanço do ensino à distância precarizou muito a formação do professor e também a condição de desestímulo dele em relação a ser assíduo nas aulas e tudo mais.
desde 2016. Ele acaba desistindo no caminho, né? E é interessante porque isso dialoga diretamente com o que é estipulado no novo ensino médio. Porque, a princípio, o novo ensino médio viria a estimular na grade curricular e abordar temas voltados ao mercado de trabalho, em primeiro lugar, depois matemática, depois português, depois humanas, depois biológicas. E se a gente acompanhar aqui, ó, as áreas mais prejudicadas, ó, biologia, química, ciências sociais, história e geografia. Houve, nesse processo de reformulação do ensino médio, uma diminuição drástica da carga horária dessas áreas. E isso justamente também porque remete-se ao tema central e inicial da nossa conversa aqui, que é o seguinte: o salário do professor, ele é o salário mais baixo dentro desse processo de formação. O profissional da educação acaba ganhando em torno de 10, 15, 20% a menos que qualquer outro profissional recém-formado no mercado de trabalho, ou até ensino técnico. Então é muito mais viável para quem está ingressando numa formação, seja no ensino técnico ou no superior, olhar para a docência de escanteio, olhar para a educação, né, de escanteio. Não é atrativo. Se você pegar o número de concorrentes vaga de qualquer faculdade de educação, você vai ver que sobra vaga. Continuando essa questão, isso faz a gente voltar então para nossa reflexão. Diante de todo esse ataque, diante de toda essa precarização, o que está em torno desta greve não é apenas só a questão do reajuste salarial que não é feito desde o período Dilma, né, do governo Dilma, mas é também todo esse avanço em relação ao desmantelamento do ensino público. O que está acontecendo? Acontece que essa greve ela vem sendo ventilada, olhada, analisada, repercutida numa perspectiva negativa por vários setores, ideologias e posicionamentos políticos. O jornal Estadão colocou no site deles a nota de cabeça, né, a cabeça da notícia, como uma greve federal vira fogo amigo contra Lula pós-crise do ensino médio. Dentro da entrevista, alega que fazer a greve ou direcionar esta greve em relação ao governo Lula cria desprestígio nesse governo de esquerda, né, e abre possibilidade, então, para o espectro dos bolsonaristas, dos representantes da extrema-direita e das pessoas que se posicionam de extrema-direita criarem força, vir numa crescente para a próxima eleição e assumir uma figura da extrema-direita. Bem, esse tipo de argumento ele não vem sendo só feito pelo Estadão. Algumas opiniões públicas ou algumas manifestações na internet vêm dizendo que realmente seria um tiro no pé, que não deveria ter feito a greve por causa de prejudicar a imagem do governo Lula e tudo mais. E setores da extrema-direita, apoiadores da extrema-direita, se beneficiariam e cresceriam nesse ato. Esse debate dentro da internet, ele não responde à realidade, porque um dos grandes argumentos de bolsonaristas e pessoas conservadoras, da direita como um todo, é que no governo Bolsonaro não tinha greve, e agora tem greve, esse é o problema, o governo está indo pro buraco, né? O Brasil está indo pro buraco, e não é bem assim, porque de acordo com um gráfico e uma pesquisa feita pelo DIEESE, né, a partir de 2020 você tem uma crescente das greves em relação a condições de melhoria de trabalho, né? Você tem um descenso, de fato, a partir de 2017 no governo do Temer, mas esse descenso ele é devido à questão da reforma trabalhista, tá? Que vai enfraquecer muito os sindicatos e também organizações voltadas para o combate dos direitos do trabalho, né? Bem, os setores que mais fizeram greve no governo Bolsonaro foram os profissionais de serviço e de serviço público, principalmente os professores, que por causa do reajuste tímido de 33% da categoria, né, que foi decretado pelo Bolsonaro, que não contemplava o reajuste necessário devido à crise e à pandemia. Também foi impulsionado
esse aumento de manifestação e organização se deu também depois do Covid. E então a gente pode colocar aqui, né, num balanço, que o que vem sendo ventilado pela opinião pública, pelo senso comum, não corrobora com os fatos, né? E aí, só para reiterar, as greves estavam em baixo patamar por causa da reforma trabalhista, que enfraquecia os setores e organizações trabalhistas da época, né? Que perderam muito recurso nos últimos anos. Então, tirando esse elefante da sala, né, que esse argumento serve tanto para a esquerda, centro-esquerda, para a esquerda petista ou para a esquerda institucional, e também para o centro e para a direita como um todo, tirando esse elefante da sala, que ou isso seria um tiro no pé, porque prejudicaria o andamento do governo atual, ou que essas greves são uma exposição de como esse governo é ruim, porque no governo Bolsonaro não havia manifestações, não haviam descontentamentos, né, e não haviam organizações para lutar por direitos trabalhistas, né, ela cai por terra. Embora essa greve atual, algumas representações sindicais venham usando esse tipo de argumento como forma de desengajamento, desmobilização da luta sindical. Sindicatos como a CUT e também a CTB articulam, de acordo com a nota feita pela Organização Socialista Libertária, tem uma proposta em relação a essa greve. Ela vem no sentido de alertar que esta greve ela não pode ser desmobilizada por esse argumento. Esse argumento é muito pobre e preguiçoso. Pelo contrário, de acordo com a nota da OSL, e eu concordo enquanto libertário, é que essa greve deve ser intensificada e unificada. E eu vou dizer por quê. O que acontece é que, dentro desse cenário, se os sindicatos grevistas tiverem um posicionamento de recuo, eles reforçam todo esse processo de precarização, né, pautado pelo neoliberalismo, pelos setores neoliberais do governo, e eles reforçam também a possibilidade de uma ascensão desse espectro da extrema-direita em torno desse governo, que quer capitalizar opinião pública, se popularizar em torno dos tropeços do governo atual. Se não houver posicionamento das entidades e pessoas interessadas na melhoria do ensino ou qualquer setor que seja para a melhoria das condições de trabalho, além de ter passos confirmados para precarização, plataformização, e abre-se margem para o crescimento da extrema-direita. Na política, na sociedade, enquanto posicionamento político, ato político, não existe vácuo. Se um setor ou uma ala ou uma proposta se encolhe, a outra avança, a outra cresce. Então, dentro da proposta da OSL, é muito claro o que deve ser feito, né? A proposta é de unificar as greves em setor local, de pegar várias demandas e vários setores interessados em melhorar suas condições de trabalho, né? E que essa greve seja generalizada. A princípio, por um projeto a curto prazo, que seria melhoria de condições de trabalho. A médio prazo, pensando em educação, revogação do ensino médio, melhoria de estrutura, uma nova proposta de ensino de fato efetiva que contemple a ampliação da universidade para as camadas mais necessitadas e de um ensino de qualidade para as camadas mais necessitadas. Então, qual é a proposta, né? O que a gente pode fazer? A história, ela é única, é uma só, e ela nos mostra que o único instrumento de combate do avanço do que nos prejudica, que é o capitalismo, que são as privatizações, que são as formas e meios e mecanismos de exploração dos trabalhadores como um todo, o melhor instrumento, o instrumento mais eficaz, e no Brasil, principalmente, é a greve, tá? A primeira greve feita no Brasil, ela foi feita por ex-escravos ou
pessoas afrodescendentes recém-libertas, né, que eram trabalhadores de ganho na estiva. Essa greve aconteceu na Bahia em 1857, pensando já organizadas e pensando melhorias de condições de trabalho. A gente precisa pensar que a nossa sociedade e o ambiente a quem nós pertencemos é a classe trabalhadora. E o nosso histórico enquanto classe trabalhadora é atravessado por outros tipos de opressão, inclusive racial. Pensar numa greve feita por ex-escravos ou afrodescendente, né, é mostrar para a história que a gente está falando de coisas que estão na nossa cara, né? As escolas precarizadas, elas estão em lugares onde a herança começou através da escravidão. Não de uma forma direta, mas a greve geral nossa, a maior greve, ela foi em 1917 e ela foi construída por mulheres e durou 30 dias, né? Ocorreu no seu foco maior em São Paulo, né? Mas ela teve sucesso, teve êxito. A greve de 1917 ela é um marco porque quem cuidava da regulamentação do trabalho era os institutos de vigilância sanitária local da cidade, do estado, né? E não tinha um Ministério do Trabalho, alguma coisa nesse sentido, né? Isso vem depois. Acontece que para fazer valer os direitos trabalhistas e combater os abusos em relação ao trabalho, e pensando esta greve que foi ocorrida por mulheres, tinha abuso sexual envolvido também, mas pensando em abusos como um todo, era feito por vigilância sanitária. Para que fazesse valer os direitos trabalhistas, era preciso as organizações feitas pelos próprios trabalhadores, para realmente verificar se crianças estavam indo na escola e que determinadas idades não poderiam trabalhar, que os salários estavam sendo pagos de acordo com o combinado após a greve, que foi respeitado as 8 horas trabalhadas e que sábados trabalhava só meio período, remunerado. Quem fazia isso eram os sindicatos dos trabalhadores, que faziam pressão, né? E caso não ocorresse o acordo, né, após greve, haveria novas paralisações. Então, historicamente, a arma mais eficaz de combate aos abusos no trabalho é a greve. Não tem para onde correr. Entretanto, outras opiniões públicas dentro da internet, dentro da mídia, também vem repercutindo. Mas que caráter de greve? Porque também esse tipo de posicionamento atravessa ideologias. Por exemplo, eu tenho uma ideologia e ela se chama anarquismo. Algumas opiniões, alguns pensamentos diz que determinados movimentos e acenos para greve não são interessantes, porque eles não partem de uma organização próxima ao que eles acreditam, próximo à estratégia de luta ou de combate, né, em relação aos abusos no trabalho, né, a garantia de melhores condições de trabalho. E essas posições, né, a gente vai comparar duas aqui, elas às vezes, em sua maioria, elas não estão olhando para o contexto a qual nós estamos inseridos, e elas também são desmobilizantes, né? Por exemplo, a gente tem a opinião do camarada Ian Neves, né, que recentemente deu sua opinião em relação à greve da escala 6x1. A escala 6x1 existe a chance de acabar um dia no capitalismo brasileiro? Na minha opinião, nunca. Nunca. Principalmente hoje em dia, que a gente não tem um movimento de massas trabalhadoras organizado, com uma correlação de forças o suficiente para combater algo tão engendrado na cultura, digamos assim, não cultura, mas na estrutura de trabalho brasileira. Bem, para quem não sabe, a escala 6x1 ela foi um movimento a princípio espontâneo, encabeçado, né, e de autoria de uma pessoa do TikTok, né, que começou a divulgar em relação ao abuso da escala 6x1, que é o Rick Azevedo. Mas a escala 6x1 criou uma proporção onde as pessoas interessadas e que estão nessa situação de escala de trabalho se organizaram. O movimento é muito grande, né, a ponto de, quase como sincronia com as greves dos professores, né,
o Rick Azevedo dar este tipo de pronunciamento. Meus amigos, papo reto e objetivo. Vocês estão sabendo que as universidades e institutos federais estão entrando em greve. Beleza? E nós não ficaremos para trás. Nós pegaremos o bonde. Vocês estão sabendo dessa proposta? Então o Rick, ele vem divulgando e sinalizando o que o comunicado da USL sugeriu. Uma proposta de unificação local de greves. A greve estudantil. E o Rick, uma pessoa muito antenada e contextualizada das condições sociais do seu local, né? Muito atenta porque está ocorrendo na sociedade, já sinalizou aproximação em relação a um manifesto de greve geral, uma paralisação geral. E eu aqui vou me manifestar enquanto anarquista, né? E vou trazer algumas referências para a gente pensar a greve geral e depois pensar essa questão da educação como desfecho. Pensando na greve geral e me posicionando enquanto a questão do VAT, da unificação, eu sou super a favor. Eu entendo que, por exemplo, o posicionamento do Ian não compreende que a luta é válida porque não passa e não atravessa, né, o que ele entende enquanto estratégia de organização como luta social, como manifestação e posicionamento social, por causa da orientação política dele. Já eu, enquanto anarquista, acho que a escala 6x1, acho que o VAT, ele é o movimento mais potente que nós temos para que a população consiga ser ouvida. E o Rick, uma pessoa muito atenta, percebe, sabe isso e consegue engajar e criar uma situação que contribui para esse movimento. Eu gosto muito do texto do Henrique Malatesta que fala sobre a greve e tem alguns trechos aqui que eu gostaria de destacar, né? Pensando Ian Neves, um marxista, eu anarquista e esse movimento todo em como a gente pode se colocar. O texto começa da seguinte forma, né? As esperanças colocadas na Revolução Social aumentavam. E ele está descrevendo uma questão da conjuntura do século XIX, pensando na Comuna de Paris e toda a insurreição armada e também a Revolução Russa. E aí ele vai colocar da seguinte forma: as esperanças colocadas na Revolução Social aumentavam, e parecia certo que através das lutas, das perseguições, das tentativas mais ou menos inconsideradas e infelizes, as paradas e as retomadas de atividade fabril chegar-se-ia em um tempo bastante breve a desencadear a explosão final e vitoriosa que deveria abater o regime político, econômico em vigor e abrir a via da evolução mais livre nas novas formas de vida em comum, fundadas sobre a liberdade de todos, sobre a justiça para todos, sobre a fraternidade e solidariedade para todos. Mas o marxismo veio frear através de seus dogmas e de seu fatalismo, o ímpeto voluntarista da juventude socialista. Na época, os anarquistas também se chamavam socialistas. E, infelizmente, com sua aparência científica, estavam-se em plena embriaguez cientificista, o marxismo ludibriou, atraiu e desviou a maioria dos anarquistas. Os marxistas puseram-se a dizer que a revolução não se faz, ela surge. Dizem que o socialismo viria necessariamente seguindo o curso natural fatal das coisas, e que o fator político, a força, a violência posta a serviço dos interesses econômicos não tinham nenhuma importância, e o fator econômico determinava a vida social por completo. E, assim, a preparação da insurreição foi deixada de lado e praticamente abandonada. Para o Malatesta, é interessante a greve enquanto estratégia de fomento social, algo pedagógico. Ele vai dizer o seguinte, a greve geral de protesto, para apoiar reivindicações de ordem econômica e política compatíveis com o regime, pode ser útil se é feita em momento propício, quando o governo e os patrões acham oportuno ceder de uma só vez por medo do pior. E ele continua, né, e concluindo dessa potência da greve, enquanto até uma forma pedagógica de educação e autoafirmação do indivíduo
e de autoafirmação, de autogestão de um coletivo, da classe trabalhadora. E pensando em pedagogia, eu faço um gancho em relação à questão educacional. Os anarquistas sempre pensaram a educação integral como uma das facetas da emancipação dos trabalhadores, de combate da desigualdade social e combate no fim de acabar com essa desigualdade, que não tenha mais divisão de classes. E só seria possível isso, né, através de combates organizados. A greve seria uma dessas manifestações. Bem, um dos expoentes que pensa essa educação como fator revolucionário mostra pra gente o porquê dessa educação nossa ser tão precarizada. O processo de precarização da educação nossa, ela não é só voltada para o setor da educação. Ela prejudica a autonomia do trabalhador como um todo. Esse trabalhador, ele é submisso, pacato, passivo. A Louise Michel, que é uma anarquista do século XIX, que vai participar da Comuna de Paris em 1871, ela se posiciona como revolucionária. Ela foi professora, ela foi formada, né, para ser professora e foi combatente na Comuna de Paris. E a pesquisadora Samantha Lodge, que fez um dossiê sobre ela define a Louise Michel na seguinte direção. Ao afirmar que a educação permeia o pensamento de Louise Michel, não se pretende colocá-la como primeiramente educadora. Não é o caso. Louise Michel destaca-se menos como educadora e mais como militante, porque viveu em um contexto que clamou por uma urgência na batalha, como na própria comuna. A militância política é notoriamente mais destacada quando se observa suas ações. Mas a educação também não é política? Seu desejo de transformação social é mais forte do que tudo, e a isso se dedica. É nesse contexto que a educação emerge na militante, como um instrumento de emancipação social. Sem educação, não há transformação. Então a Louise Michel vai na seguinte direção. A revolução ela não é só a questão econômica, um ato revolucionário em que a educação também esteja nesse processo. Que a gente pode aprender com a Louise Michel e trazer para a nossa realidade aqui. A educação ela não é mercadoria e educação bem aplicada transforma o indivíduo, torna um indivíduo crítico. Quem vai nessa direção também é Emma Goldman. Emma Goldman ela entende e ela escreveu e pensou sobre de como a educação ela é transformadora, de como a educação ela molda a criança e que uma educação libertária torna indivíduos libertários. A base desse pensamento eu não podia fugir dessa referência, é o Bakunin. O Bakunin tem uma fala que eu acho ela assim muito atual para os dias de hoje e para o que está acontecendo na educação do país recentemente. Ele vai dizer o seguinte, a primeira questão que temos que considerar hoje é esta. Poderá ser completa a emancipação das massas operárias enquanto recebam uma instrução inferior à dos burgueses ou enquanto haja, em geral, uma classe qualquer, numerosa ou não, mas que por nascimento tenha os privilégios de uma educação superior ou mais completa? É o que o nosso ensino, ou melhor dizendo, a estrutura do nosso ensino estipula. É o que a gente tem um corte de classe. Se a gente pegar um indivíduo de uma condição socioeconômica bem precária, que tem uma criança, é um adolescente, que tem aspirações, sonhos, ambições, que quer ser médico, e pegar um indivíduo de uma condição socioeconômica um pouco mais abastada, não precisa ser milionário, mas de uma condição bem mais abastada, a gente vai perceber que esse indivíduo, né, vai estudar numa escola particular, a gente já sabe de toda essa história. No final desse trajeto, a gente sabe quem vai fazer medicina. A gente sabe, e assim, pensando lá atrás, o que a gente viu, foi pensando na greve, a primeira greve do Brasil, né? A gente sabe quem é o oprimido, precarizado e quem não vai atingir o ensino superior em determinados setores, em determinadas faculdades e formações. Tem um corte de classe, é racializado. A gente sabe disso, pensando no Brasil. E o Bakunin, ele vai certeiro, ele vai nessa direção.
A gente continua, vamos continuar, ó. Propor esta questão não é começar a resolvê-la. Não é evidente que entre dois homens dotados de uma inteligência natural mais ou menos igual, ou que for mais instruído, cujo conhecimento se tenta e que, compreendendo melhor o encadeamento dos fatos naturais e sociais, compreenderá com mais facilidade e mais amplamente o caráter do meio em que se encontra, que se sentirá mais livre, que será mais hábil e forte que o outro. Quem souber mais dominará naturalmente a quem menos sabe e não extinto em um princípio entre duas classes sociais, mas que esta só diferença de instrução e de educação, essa diferença produzirá em pouco tempo as demais, e o mundo voltará a encontrar-se em sua situação atual, isto é, dividido numa massa de escravos e num pequeno número de dominadores, os primeiros trabalhando, como hoje em dia, para os segundos. Então, eu acho que a reflexão do Bakunin ela é super atual, ela é super contemporânea. É o que está acontecendo no nosso país. Como é construído o nosso ensino. Desde a década de 70, como eu citei anteriormente, e principalmente nos dias de hoje, ele passa por um corte de classe. Ele passa por uma questão onde os menos favorecidos continuam perpetuando a condição de dominados. Eles não ascendem culturalmente, eles não ascendem na questão socioeconômica. O abismo social cada vez maior. Então fica aqui para nós a reflexão, o protesto colocado, toda a minha leitura enquanto libertário e o meu apoio em relação a essa greve. E é isso. Obrigado. Bem, depois dessa apresentação, eu sei que eu faço vídeos mais analíticos, me inserindo em debates historiográficos, mas eu não poderia deixar de me posicionar. Eu sou, além de um historiador, anarquista, professor. Eu estou inserido nesse processo. Eu estou dia a dia vendo o que acontece nas escolas. Então, fico aqui. Valeu. É isso. E se você chegou até aqui, eu peço que você curta, republique, compartilhe, siga o História Anarquista. É importante para a manutenção do projeto. Também vou, na descrição do vídeo ou no primeiro comentário aqui embaixo, deixar os links e as referências para a produção desse vídeo, para o seu aprofundamento de estudo e pesquisa. Considere também a possibilidade de apoiar o História Anarquista financeiramente. O História Anarquista conta com um Pix, qualquer quantia, qualquer momento é de grande ajuda. É isso, valeu, falou e sem deuses, sem mestres. Marnopchina, les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre soin.